Olá, gente. Minha saudação a todas as pessoas que estão aqui conosco, fazendo o acompanhamento ao quarto Congresso Internacional de Interculturalidade e Pensamento Crítico da Inteligência Humana à Inteligência Artificial, diálogos urgentes sobre diversidades, dissidências e epistemes. O trabalho que eu trago aqui para refletirmos juntos dizem respeito sobre a indisciplina na escola. O que a inteligência artificial tem a ver? Esse trabalho, ele é de minha autoria, né? Eu sou a professora Maria Aparecida Vieira de Mello, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e da professora Marília Evangelina Sota Fabinha, da Universidade de Évora, que é minha supervisora. Bom, esse trabalho trata-se de uma pesquisa em andamento, onde eu estou fazendo, né, na Universidade de Évora, sob a tutoria da professora Marília Flavinha, e aí o objeto de investigação diz respeito à indisciplina escolar no agrupamento de escolas na região do Alentejo, Portugal, e que tem a ver o cerne, né, sobre as questões das violências que estão impregnadas, enraizadas, sobretudo no ambiente escolar. Pergunta que orienta essa investigação de modo particular para a nossa apresentação no quarto Congresso Internacional de Interculturalidade e Pensamento Crítico diz respeito à seguinte: quando o uso da inteligência artificial corrobora para o indisciplinamento do estudante, como proceder? Então, partimos da tese de que, em certa medida, a inteligência artificial ela promove um disciplinamento do estudante no que diz respeito ao que ele deve fazer, né, e no comportamento que ele deve ter no ambiente escolar, sobretudo quando diz respeito às relações sociais. O nosso objetivo maior nessa pesquisa, de modo especial nesse trabalho, é analisar o discurso sobre a indisciplina dos jovens em seu ambiente escolar e também identificar como a inteligência artificial ela é usada pelos professores para promoverem um pensamento crítico dos estudantes em sua diversidade, apresentar as causas que favorecem aos estudantes serem indisciplinados em sala de aula e destacar como a comunicação não violenta, os círculos de cultura e a prática da justiça restaurativa como alternativas para combater a indisciplina escolar. Antes de adentrar nas nuances que dizem respeito aos objetivos que constituem esta reflexão, eu gostaria, de um modo muito breve, adentrar a essência do Congresso em si, né? Que diz respeito à dimensão do procedimento metodológico da análise arqueológica do discurso, né? Eu me ancoro na obra da Arqueologia do Saber, de Michel Foucault, para mapear os textos-fontes, né, que subsidiam o aporte teórico-metodológico desta investigação, escavar as séries de signos que constituem a rede discursiva do objeto de investigação, bem como analisar e descrever a descrição das redes enunciativas que constituem a prática discursiva do objeto em análise. Dito tudo isto, eu aponto o maior teórico, né, em que eu me apoio para dizer o que eu tenho a dizer aqui para todos vocês, né, que é o educador, o Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Bom, então vamos adentrar nas categorias inerentes a este quarto Congresso Internacional de Interculturalidade e Pensamento Crítico, sob a luz da ótica freiriana, né? Então, Paulo Freire, em sua obra Pedagogia da Autonomia, vai nos falar da essência dos modos de pesquisas, da necessidade também, sobretudo em uma de suas outras obras, né, onde ele trabalha extensão ou comunicação, ele vai nos trazer a necessidade de promover um intercâmbio entre as culturas. Então, para Paulo Freire, a interculturalidade ela é inerente ao processo que diz respeito à diversidade
cultural dos sujeitos, de todos os territórios, né, de todas as práticas culturais e identitárias que os sujeitos humanos estão socialmente vivenciando, né? E, logicamente, mediatizados pelo diálogo, pela comunicação que se estabelece entre as partilhas de conhecimentos que são realizadas. E aí é interessante salientar que, dentro da perspectiva da interculturalidade e da diversidade, nós temos também pontos de vistas diferentes, né? Nas palavras de Paulo Freire, isso tem a ver com a dimensão do conflito, né? É tanto que ele também se ocupou em realizar um aprofundamento epistêmico sobre a questão das dissidências, né? Dos diferentes pontos de vistas que se tem sob perspectiva de um objeto de investigação, e aqui o objeto de investigação é a pergunta que permeia esse congresso, né? Da inteligência humana à inteligência artificial, né? Que tem a ver justamente com o uso da inteligência artificial, como que ela, em que medida ela favorece ou não o pensamento crítico para os sujeitos, e também como é que se dá esse processo de transição da inteligência humana para a inteligência artificial. Daí as epistemologias, né, as diversas formas de produção do conhecimento, se faz necessário perceber e compreender que é necessário fundamentar os nossos pontos de vista. Isto é, não basta apenas o senso comum da realidade. É preciso constatar os problemas sociais que estão postos na realidade e problematizar. Daí, tal como consta no título do nosso congresso, que é da inteligência humana à inteligência artificial. Dito tudo isso, nós avançamos para a perspectiva da interculturalidade, né? A disputa pela representação de si, e que nos apoiamos em Catarina Walsh, onde ela vai falar que o princípio fundante da interculturalidade diz respeito ao respeito à diversidade dos povos e nações, né? Tanto dos indígenas quanto dos equatorianos e, sobretudo, de todos os outros setores sociais. Se diz respeito à necessidade de viabilizar essa interculturalidade que se dá no intercâmbio cultural entre as diversas práticas culturais e identitárias dos diversos povos e das diversas nações. E, logicamente, a essência da praxis da interculturalidade e desta diversidade intercultural, ela é alinhavada, tecida pela prática efetiva da educação popular. Uma educação que não é para o outro, uma educação que não é sobre o outro, mas é, sobretudo, uma educação que é e estar com o outro, colocando o outro no seu devido lugar, na condição de sujeito histórico da sua realidade, e não meramente no sujeito objeto, como nós tendemos em uma perspectiva mais cartesiana do conhecimento. Daí, adentrando na essência do pensamento crítico, que se aproxima bastante da Aparecida Berbel e também do próprio Paulo Freire, com a pedagogia da problematização, onde nós partimos tacitamente da interpretação da realidade, né? Quais são os problemas sociais, políticos, culturais que nos atravessam, e a partir dessa interpretação, quais são as inferências que nós conseguimos realizar e, sobretudo, quais são as avaliações que nós podemos realizar com as lentes múltiplas que possamos usar, né? E eu diria que seria a lente interdisciplinar ou também a lente transdisciplinar para resolver um único problema, porque o problema que diz respeito, a título de exemplo, à fome, nós precisamos mobilizar várias áreas do conhecimento para esmiuçar, né, a problemática que diz respeito à fome.
no contexto geográfico, o contexto histórico, o contexto regional, o contexto da própria língua portuguesa, da matemática, enfim, né? Podemos fazer uso das diferentes áreas de conhecimento, da química, da física, da biologia e assim sucessivamente, para que nós possamos, de fato, viabilizar a argumentação, né, acionada aí pela a lente da interdisciplinaridade e da diversidade, que corrobora para que nós possamos observar o fenômeno social e, ao observar esse fenômeno social, nós termos um planejamento flexível para buscar as soluções possíveis e imagináveis para que este fenômeno possa vir a ser receber, melhor dizendo, a intervenção necessária. Isto é, a grande problematização que nós pautamos aqui é a inteligência humana, ela corrobora com a dimensão do pensamento crítico, onde esse pensamento ele mobiliza as várias áreas de saberes e não simplesmente pegar uma solução que não seria química nem física, mas uma solução posta pela inteligência artificial, sem a devida investigação dos artefatos que permeiam o fenômeno no contexto social, cultural, político e também ambiental. Tudo isso nós compreendemos que, sendo um ser humano, né, consciente de si, ele pode viabilizar esse aprofundamento do pensamento crítico através da tomada de consciência e de sua implicação na solução do problema. Isto é, ele deve se colocar como parte e processo da solução desta situação deste fenômeno, né? Então, a inteligência humana, ela, logicamente, alinhada pelo pensamento crítico, ela dá-se-á na socialização. Os nossos primeiros grupos sociais, né, têm a ver com o nosso ambiente doméstico, e aí, evidentemente, que nós precisamos evoluir nos outros grupos sociais, como a escola e a sociedade, para que a gente possa, inclusive, superar as crenças limitantes que estarão, né, que estavam arraigadas no nosso contexto familiar. Esses grupos sociais, logicamente, eles vão evoluindo, isto é, as ações e as interações que são vivenciadas no ambiente escolar não é da mesma natureza do ambiente doméstico, muito menos do ambiente de trabalho e muito menos ainda do todo da sociedade. Por isso, se faz necessário que entre os sujeitos, né, eles estejam conectados entre si através de dois princípios, da escuta e da fala. Né? Precisamos pôr como nós pensamos, o que pensamos, sobre o que pensamos e, logicamente, ao colocar o que pensamos sobre o que pensamos, nós precisamos que o outro nos escute com a devida atenção e também com o devido acolhimento, para que, diante da forma como nós colocamos o que pensamos sobre o que pensamos, ao haver algum equívoco, que se tenha a intervenção, a ação e o redirecionamento do nosso pensamento crítico, coisa que, evidentemente, com a inteligência artificial não é possível acontecer. Certo? Então, a inteligência humana, ela corrobora, sobretudo, para a superação da fragilidade, digamos assim, e da incipiência de toda a tecnologia, aliás, de toda a inteligência artificial, que jamais ocupará o lugar do sujeito no mundo. Nós até poderíamos ter robôs exercitando o nosso fazer trabalhista, né? Diminuindo o nosso tempo de ofício diante das tarefas, das tantas tarefas que nós ocupamos em fazer, mas evidentemente pensar e dizer o que somos capazes de dizer com
ou sem o devido aprofundamento, a máquina em si ela não tem esse poder, e quando ela tem, nós não podemos esquecer que tem um corpo humano por trás operacionalizando, né? Então eu trouxe aqui, não vou fazer a leitura devida, né? Mas eu trouxe aqui alguns autores que trazem definições sobre a essência da inteligência artificial, e aí, em poucas palavras, né, no que diz respeito à MOD, ele vai falar o seguinte, que é a ciência da computação para criar máquinas tão inteligentes e capazes quanto humanos, né, com a ajuda de algoritmos projetados para tomar decisões usando dados em tempo real. Diante de tudo isso, gente, a gente adentra a dimensão da diversidade cultural, onde esses sujeitos eles são múltiplos, com vários hábitos, com vários costumes, com várias crenças, várias religiões, e eles são possuidores de múltiplos saberes, né? E que, logicamente, é preciso engajamento social por meio de todo o movimento, isto é, nas palavras de Paulo Freire e da própria Praxis. Eu trago um estudo aqui de Menezes, onde ele vai trazer os riscos do uso da inteligência artificial, né, que tem a ver com a dimensão das desigualdades na precisão do reconhecimento facial, a questão do viés de gênero, as dimensões éticas relacionadas a veículos automóveis, né? Também autônomo, também temos aqui a dimensão dos vieses em sistemas de crédito, perseguição política em sistemas de vigilância, vieses em sistemas da justiça criminal, violação de privacidade e também riscos associados a sistemas autônomos de armamentos. Esses são os estudos postulados por Menezes que nos trazem aqui onde tudo isso acarreta, né, na complexidade da inteligência humana, que, trazendo aqui Freud, a gente vai compreender que essa inteligência humana ela é dividida, né, na dimensão do id, do ego, do superego e também a dimensão do inconsciente, que logicamente não adentrarei aqui agora devido ao tempo, né? E quais são as epistemes que norteiam o horizonte desta reflexão? Voltando aqui para a questão que nós trazemos aqui, quando o uso da inteligência artificial, ela corrobora para o indisciplinamento do estudante, né? Como proceder. Então, cabe ao educador, né? Neste caso, o professor, usar a comunicação não violenta, que aí nós acionamos Rosenberg, quando ele vai dizer que a comunicação não violenta, ela busca promover um entendimento mútuo por meio da empatia e do respeito nas conversas. Vejam aí a essência do diálogo, né, da fala e da escuta. E já Prans, que ela trata especificamente da metodologia dos círculos de construção de paz, que é uma sistematização de uma prática de relacionamento interpessoal ancestral, né? Veja aí, acionando os povos indígenas, né, com o seu modo ser e de estar, né, relacionados com a dimensão cosmogônica da natureza. E, por fim, a gente traz o Zer, onde ele vai tratar da justiça restaurativa, que prioriza o diálogo, a compreensão mútua, a reparação dos danos, permitindo que vítimas, ofensores e a comunidade participem ativamente do processo de resolução dos conflitos, né, dos problemas. E aí, três elementos são essenciais nesta prática: a responsabilidade, a reparação e a participação. Vejamos que o engajamento social ele é primordial para darmos conta destas dimensões que atravessam as relações interpessoais entre os seres humanos. Os apontamentos conclusivos que nós trazemos aqui de forma prévia, né? Que a interculturalidade ela prima pela diversidade cultural que atravessa as nossas experiências formativas enquanto seres humanos, né? Que o pensamento crítico ele é fomentado com base na interação social entre seres humanos e destes mediatizados pelo mundo, como nos apontou Paulo Freire em seus escritos. A artificial não supera a inteligência humana, né? Pois esta é criada pelo humano e possui limitações, embora seja altamente avançada tecnologicamente. E, por fim,
As epistemologias da cultura de paz, da comunicação violenta e da justiça restaurativa são ferramentas pedagógicas para que as práticas de conflitos e violências sejam superadas na escola. E Paulo Freire, né, com a pedagogia de Paulo Freire, ele corrobora para problematizarmos a realidade, analisando-a profundamente. Aqui são as referências, o nosso muito obrigada, certo? E até uma próxima.